depois nós compartilha com os irmãos. Ok, então vamos trabalhar na aula de hoje, continuação da aula anterior, que é o quê? A diferença do reino e salvação, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui a constituição do reino. O que é uma constituição? Por exemplo, no Brasil existe o livrinho da Constituição do Brasil. Então, são regras jurídicas, né? Regras políticas, uma organização dentro de algo. E aí nós vamos trabalhar os textos bíblicos que vai trazer essa questão, tá? Reino, você vai escrever assim, reino é igual herança. Reino igual a herança. Aí você vai fazer um sinal de diferente, que é diferente de salvação. Salvação é um dom. Eu falei na última aula. Dom é presente, herança é herdada. Então você pode ser um filho e você pode ser deserdado, tá? Já um presente não pode ser tomado. Porque se eu te der um presente e eu tomar ele por algum motivo que você me descontentou, ele deixou de ser presente. O presente ele tem que ser dado para alguém que nada me fez. É difícil hoje a gente presentear alguém que não fez nada para a gente. Porque a partir do momento que alguém me fizer algo, aí já deixa de ser presente. Eu estou Tô retribuindo ela por algo que ela me fez. Então você tem o reino, que é a herança, salvação, que é o dom, e você tem os galardões, que é a recompensa. Então a Bíblia também vai trabalhar com galardão. Só que você reinar com Cristo, e a palavra reino significa governo, ok? Você vai escrever assim: reino significa governo. E eu preciso entender o contexto. No contexto, que a gente fala assim, fulano perdeu o reino, ou seja, fulano perdeu a oportunidade de reinar com Cristo. Simples assim. Ele vai estar no reino como súdito, sim, mas quando ele perde o reino, ele perde o governo, a oportunidade de governar com Cristo. Cristo ele não vai governar tudo e todos sozinho, ele vai ter uma hierarquia. Esse reino é constituído de uma hierarquia, tá? Só que vai ficar uma pergunta vai ficar no ar. Se a salvação é um dom e é pela graça, como que é adquirido o reino? Tá? Então, vocês vão escrever assim: nem todos os herdeiros receberá a herança. Por quê? Porque foi um filho desobediente. Se você se tornar um filho desobediente, o seu pai pode te deserdar como herdeiro dessa herança. Ele vai entender que você é uma pessoa incapacitada de herdar aquilo que ele está deixando. Com Deus e na Bíblia é o mesmo conceito, é a mesma coisa. Então, o reino, ele é adquirido pela santidade, fidelidade, e aí vocês vão colocar assim, santidade, fidelidade, vocês vão colocar entre aspas, obediência, tá? Fidelidade tem a ver com obediência e perseverança. Isso mesmo. O reino, ele é adquirido também pela perseverança. Então, eu anotei aqui os três principais: santidade, fidelidade e perseverança, que é para você adquirir o reino. Você precisa de santidade para poder ser salvo? Os religiosos vão falar que sim, mas não, é para reino. A fidelidade também? Também não, para salvação não, mas é para reino, e perseverança também é para reino. Tá? Eu vou começar um versículo aqui, e vou até compartilhar a tela com os irmãos aqui, que eu estou lembrando de cabeça.
Mas a perseverança tem a ver com a salvação também, não tem, Renato? A perseverança, não. Por que tem um versículo que fala, aquele que persevera até o fim será salvo? Então, por isso que eu falo, nós precisamos trabalhar o contexto. Por exemplo... Eu quero entender. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, não vou trabalhar o texto, porque mais para frente nós vamos trabalhar esse texto. Embora esse texto ele é usado para perda de salvação. Só que o contexto lá, o perseverar é o quê? É correr, é se guardar e será salvo. Está falando de morte física e não de uma salvação espiritual. Nem toda vez que na Bíblia está escrito salvo ou salvação, está falando de salvação eterna. Por exemplo, a fé dessa mulher, a sua fé te salvou. Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue. Ele está falando de salvação espiritual ou ele está falando de uma salvação da doença? Ele está falando da doença. Então, nós precisamos... Eu tenho até um estudo sobre isso. Os textos que falam de salvar, mas não está falando de salvação eterna. E aí seria bom que você... Está falando de salvar de alguma coisa aqui da terra, né? Exato, numa perspectiva terrena. Inclusive, vocês podem colocar aí sobre vida eterna. Nem tudo que está escrito salvar está relacionado à vida eterna, que é a eternidade, é o crente, tá? Mas aí, isso aí está lá em Mateus 24, a gente pode até trabalhar isso aí. Eles gostam de usar esse texto aí para dizer que é perda de salvação, então eu preciso perseverar. Mas o texto está falando de morte física mesmo, coisa física, vai ter que sair correndo. Eu vou compartilhar com vocês, ó como que é adquirido o reino e a diferenciação de quem vai reinar. Tá? Provérbios, que até seu menino falou aí, 25, versículo 2. Tá aqui, ó. Provérbios, capítulo 25, versículo 2, que vai dizer assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhar, ou é pesquisar, é descobrir. Porque enquanto Deus está escondendo, nós está cavucando para achar. Ô, misericórdia. Pegou. A Bíblia é um mistério. A Bíblia é um mistério. Então você vai ter que achar. Só que o religioso vai falar assim para você: rapaz, o volume está baixo. Está baixo para você, irmã Janaína? Não, para mim tá... Ô, irmão Luzia, sai e entra de novo, Luzia. Vai lá que eu espero. Sai e entra de novo, que semana passada deu certo. A irmã falou que o meu áudio estava baixo, ela saiu e entrou de novo. Ô, irmão, você fala aquele que você falou aí agora, negócio de santidade, aí você põe barra, não repete para mim? Tá, falo sim. Santidade, fidelidade, e aí você põe embaixo obediência. Fidelidade tem a ver com obediência e perseverança. O que é perseverar? É algo que você começa e você tem que terminar. É algo que você tem que ser constante. Observa bem que nos dias de hoje, é cada vez mais difícil a gente ser perseverante em alguma coisa. A gente começa uma coisa, não tem resultado, a gente alarga. E o perseverar é a insistência, é a continuidade. Agora sim, né? Melhorou, tá vendo? Então, vou repetir de novo, caso a irmã Janaína não anotou. O que é preciso para poder alcançar o reino? Como o reino é adquirido? Santidade, fidelidade e perseverança. Eu anotei 3, tá? E aí, eu trouxe aqui Provérbios 25, capítulo 25, Provérbios, versículo 2, que diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Só que você vai perguntar para um religioso, ele vai logo em Deuteronômio 29, 29, que vai dizer que as coisas de Deus são encobertas, para ninguém descobrir. Mas quem é rei, quem é governante, vai descobrir as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Essa mensagem de reino, ela é uma mensagem diferente de todas as outras, e tendo em vista na plataforma lá que a gente está trabalhando essa questão, o pessoal está doido.
Engraçado, irmão, se você estudar um pouco da vida de Davi, você vai entender um pouco de reino. Você concorda comigo? Todos. Se você ver a vida de Saul, você vai entender reino, que você vai ver que ele perdeu o reino. Davi, reino. A Bíblia inteira fala de reino. Eu costumo Verdade. dizer, e eu acho que está no começo dos meus estudos que eu coloquei aqui, que a Bíblia vai depender do jeito que você olhar a Bíblia, mas a Bíblia fala do quê? Fala de um rei, de um reino e de uma família real. Então, quando você começa a entender essas coisas aqui, lá de Gênesis até Apocalipse, você vai ver reino. E o Satanás é tão sujo que mais coisa que ele faz na Disney é desenho sobre esses trem para deturpar, né? Desde pequena a mente da criança, incrível, né? Não sei porque quis ver na minha mente, mas eles fazem esse negócio de reino, o rei, o reino, o súdito, tudo direitinho lá, direitinho. Você fala que é para deturbar, dependendo do contexto, sim, mas dependendo, essas coisas dialogam com a gente. É, exatamente, porque a gente começa a enxergar de outra forma, né? Exatamente, você começa a ver, você fala assim, viu, mas tem alguma coisa que faz sentido bíblico nesses, principalmente os filmes, né? Hollywood, essas coisas aí, eles interagem com a gente, eles dão uns toques, falam, ó, a Bíblia é assim. Aí você começa a olhar na Bíblia e começa a olhar os desenhos, os filmes, nossa, mas tem muito sentido. Tem muito sentido. Eu não sei de onde que eles tiram, mas tem sentido. Meu E aí, marido fala não, que tem coisa que eles esfregam na nossa cara e a gente não enxerga. não enxerga, não enxerga. E aí, esse aqui é o versículo que eu mais gosto dele, porque a glória de Deus é encobrida, os reis vai ter que esquadrinhar. Então, Deus, ele vai revelar, mas ele revela para que ele quer pesquisar, quer procurar, quer entender. E aí a sua mente, sua visão de mundo vai ser outra. Por exemplo, se é um crente religioso, fala que você não pode ouvir música mundana. Tudo bem. Eu tenho minhas ressalvas contra a música, mas esse dia eu estava ouvindo uma música da Cássia Eller, eu falei, não é possível que esse cara escreveu, né? Ou né, escreveu essa letra dessa música, que foi o Nando Reis. Que ele fala do segundo sol. Aí ele canta, né? Quando o segundo sol chegar e alinhar as órbitas do planeta, ele está falando de Cristo. Eu falei, eu não acredito nisso, uma música secular falando de Cristo, mais do que muitos louvor. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas. Então, você sempre vai olhando e vai vendo que vai fazendo sentido, sim, ter uma conexão, tá? Então, vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho agora da constituição do reino. E pela constituição do reino, os irmãos que tiver com o coração mais alinhado, coração humilde para aprender, vai entender que o texto não está falando de salvação, não faz sentido. Vocês vão ver isso. Não faz sentido o texto estar falando de salvação. Então, a constituição do reino, ela começa no Mateus, capítulo 5, e vai terminar em Mateus, capítulo 7. Ok? Constituição do reino. Mateus, capítulo 5. Término. Mateus, capítulo 7. Vamos lá para me mostrar para vocês aqui. Então, os três capítulos mais fortes de Mateus. Eu tô frisando isso daqui, porque no fim de semana eu estava com a live aberta e o rapaz teimou comigo que em Mateus, Jesus estava discutindo com o fariseu. Eu falei, não. Mateus, Jesus está dando a Apresentando o reino. recomendação do reino. Ele está dando a instrução do reino. A multidão. Ninguém interpelou ele, nada. Não tinha pegadinha, não tinha nada. Aí eles falaram assim para mim, mas aí ele está citando o Velho Testamento. Mas o Novo é baseado no Velho. É a complementação. É uma complementação. E aí, vamos lá. Mateus 5. Ele vai começar aqui. Eu estou deixando frisado para os irmãos, porque sempre quando o irmão vai falar isso aí para alguém vai querer encher o saco do irmão, o irmão vai lá e mostra. Fala assim, ó, aqui está escrito, você vai teimar. E não duvide, eles brigam com o que está escrito. Não duvide disso. Eu tenho um corte aqui. Eu sempre quis estudar essas bem-aventuranças. Agora eu já estou com mais sede ainda. Eu tenho um corte no meu canal que o cara falou, se for, Renato,
para ser do jeito que você está falando, eu prefiro acreditar que Jesus mentiu. Você tem base no negócio desse? Você prefere acreditar na mentira? Ele falou assim, se for para ser do jeito que você está falando, eu prefiro acreditar que Jesus mentiu. Eu mostrando o texto para ele, ele lendo, ele falou isso, eu vou fazer o quê? Por quê? Porque ele prefere acreditar no que foi a doutrina da igreja dele, por exemplo. Sabe aquela mania que tem de exaltar pastor, achar que pastor sabe tudo? Ah, o meu pastor falou. Ai, ai. Ele vai começar aqui, ó. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, quer dizer, discípulo é para quem está próximo de Jesus. Tem nada de fariseu aqui, né? De onde que ele tirou que tá falando com fariseu, com multidão, e os discípulos sempre próximos, que é outra coisa que os irmãos precisam diferenciar. Discípulo é quem segue, é quem esquadrinha, é quem está ali no dia a dia com Jesus. E o salvo? Só crê. Porque a senha naquele dia, nada tira da minha cabeça. Eu tenho isso assim muito gravado na minha cabeça. A senha daquele dia vai ser: eu te conheço, vinde bendito de meu Pai, porque eu conheço quem eu estou chamando, ou eu não vos conheço. Nós vamos ver esse texto aí, hoje, sem falta. Ó, ele passou a ensiná-los e dizendo... Opa, peraí. Não tem discussão com o fariseu, tem um ensinamento. E aonde que vai acabar isso aqui? Vamos lá. Mateus 7. Versículo 28. Ó. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Mateus, capítulo 5 de Mateus, é doutrina para a igreja. Jesus não estava ensinando fariseu. Jesus estava ensinando aquelas pessoas que creram nele. E a gente tem que parar com essa mente de achar que discípulo era só 12. Tinha muito mais. Ele estava fazendo discípulos, exatamente. Ele estava fazendo discípulos, né? Aí o 29 vai dizer assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, não estava ensinando para os escribas, acabou aí a dúvida. Você está entendendo? E o cara teimando comigo que era. Então vamos lá. A constituição do reino. Como que vai ser constituído esse reino? E aí agora, nós vamos ver aqui Mateus, capítulo 11, versículo 12. Qual é a forma de se alcançar o reino? Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino dos céus não é salvação, gente. É uma questão básica cognitiva e honesta de ler o texto. Eu não posso ver reino do céu e falar que é vida eterna. Reino do céu aqui é salvação. Não, a gente tem que ser coerente. Ele está falando do reino dele, que é o reino milenar, que a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas está falando, aí você pode colocar assim, reino dos céus. Então fala até de fazer violência. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Isso. A violência aqui quer dizer força, esforço. É luta. Entendeu? É luta. Não é ficar em casa de boa. Não é. Só que tem um problema, nós vamos ver lá em Mateus 7. E, a meu ver, é um problema de religioso.
porque eles falam que Mateus 7 está falando de salvação. E se lá estiver falando de salvação, tem um problema sério com o religioso. E eu falei isso para um religioso aí na live. Falei, meu amigo, esse texto aqui é um problema para vocês que ficam pregando que tem que profetizar. Enfim, vamos ver o texto lá depois. Lucas 13, 24. Eu não vou fazer a imersão da passagem, mas o que vocês perguntar, nós se afunda, hein? E essa aqui vai mexer um pouco com vocês. Lucas 13, 24. Tenho certeza que alguém já ouviu isso aqui. 24. Respondeu-lhes: esforçar-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui ele está falando de reino. O contexto aqui é de reino. Tá? Então anota aí. Lucas 13. Nunca, eu já vi tantas pregações, meus 25 anos de cristã. Quantas pregações que eu já escutei na minha vida, irmão de Deus, eu nunca vi ninguém pregando sobre rei nesse versículo. Só pregação de salvação. Esse versículo eu nunca vi, nem passando perto de reino. Agora que você falou aqui, que eu olhei, eu falei assim, gente, eu falei que eu não vou entrar no tanto de baboseira que eu já ouvi. E tomara que vocês... O problema é que eu já preguei baboseira também, Renata. Até a gente ser liberto, meu filho. Nossa, Deus, tanta má nota que a gente já deu, você não faz ideia. Eu não vou nem falar o contexto disso daqui. Não vou falar, porque senão a gente vai perder a aula aqui. Maravilhoso essa passagem aqui, tá? Outro versículo para saber o critério do reino, e aqui é o ponto fundamental, gente. Essa daqui, Jeremias 17, 10. Jeremias 17, versículo 10. Tá aqui, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e é isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, quem esquadrinha o coração é Deus. Para ele dar a cada um segundo o quê? O que ele merecer. O galardão, a posição, é Deus. E agora a gente vai entrar nas cartas mágicas. E diante de Deus, a hipocrisia cai por terra. As hipocrisias caem tudo. Eu falo por mim mesmo. Não estou falando de igreja, não estou falando de ninguém, não. Estou falando que eu já passei vergonha com o Espírito Santo. De eu ser hipócrita, de pensar que era uma coisa, eu jurava que era aquilo, e o Espírito Santo falou assim, não, é isso, é isso. Eu fiquei morrendo de vergonha. Para você ver. Diante de Deus, ninguém esconde. A intenção do coração é só Ele que conhece, né? Exatamente. Então, vamos ver quem é que vai entrar nessa questão do reino aí. Quem são? Porque, para mim, esse primeiro texto é a maior hipocrisia que tem na igreja, viu, irmã? Você está falando de hipocrisia? Na igreja tem bastante. Porque, ó, o que vai dizer aqui, ó? O primeiro versículo aqui de Mateus 5 que nós vamos trabalhar, nós não vamos trabalhar ele todo, porque a gente vai entrar num outro assunto e eu quero trazer o contexto de outro assunto aqui. Então, a gente vai pulando aqui, tá bom? Mas nada impede os irmãos de ler. Agora que já sabe onde está a Constituição, vai lá e lê. Num olhar de reino, e vai lendo. Aí, se os irmãos tiverem alguma dúvida, traz para a aula, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Eu gosto quando tem dúvida, porque muitas coisas eu deixo passar. Versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vocês acham mesmo que a palavra humilde aqui de espírito está falando para ser salvo? Mas o que é ser humilde de espírito nesse contexto aí? Vamos ver aqui para vocês. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa sedenta de espírito. Olha o que vai dizer aqui, ó. Reduzida à pobreza, mendicância, pessoa que precisa de mais Espírito de Deus. Uma pessoa que reconhece que precisa de Deus, né? Isso, ó. Destituído de riqueza, então é destituído de espírito. Pessoa que está sempre buscando o Espírito de Deus, buscando as coisas espirituais. Lembra? O Espírito é a consciência em Deus.
Não é ser religioso apontando o dedo para os outros. Foi diferente. É olhando para si próprio, né? É isso, né? É olhando para si próprio, né? Exatamente. É você olhar assim e falar, Deus, como eu careço, né, de uma comunhão espiritual com você. Esse que é o... Aquela parábola do fariseu que entrou no templo e o outro publicano, junto com o publicano. Exatamente. Que dele é um exemplo de humildade de espírito, né? O publicano, né? Que ele bateu no peito e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho e pecador. E o outro tava lá bonitão, porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ou seja, o publicano é o humilde de espírito nessa situação, né? Correto. Próximo versículo. Esse aqui é o que eu mais gosto. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí agora pegou, né? Porque vai herdar a terra, mas diz que vai morar no céu, e agora? Isso aqui é um problema para o crente religioso. Porque a promessa aqui é para herdar a terra. Esse herdar a terra, herdar algo aqui na terra mesmo, terra restaurada. É do reino aqui? É do reino daqui? Não é o reino terreno de hoje aqui, mas é a terra restaurada. Ah, entendi. Tá? Então, vou falar aqui só para os irmãos entenderem. A Bíblia propõe que existe uma cidade santa, ela vai ficar ataviada na terra durante um período de 1000 anos. Os crentes, então é aqui, né? Os crentes. Os crentes vai ficar nessa cidade santa, ela vai ficar pairando durante 1000 anos, a terra vai ser regenerada, depois ela vai ser restaurada, né? Purificada, e aí a cidade santa desce. O que significa a cidade santa descer? É a eternidade ser nessa terra aqui mesmo. A eternidade é nessa terra, só que é uma terra regenerada, restaurada, purificada. O engraçado é que pela história, Renato, pela história, né, dos pesquisadores, tem muita coisa que leva a crer que essa terra já acabou um tanto de vezes e voltou a... Não, você vai querer que eu fale sobre isso, né? Lógico que eu quero, filho. Eu sou nível do Eduardo Reis, você não está entendendo? Quem viu o Eduardo Reis ali sabe, né? Lógico, a terra ela foi destruída entre Gênesis, versículo... Várias vezes ela foi destruída e reconstituída de novo. Pelo que fala, a Terra tem muitos milhões e milhões de anos. O ser humano é muito novo perto da idade da Terra. Então, eu fico vendo esses caras de debate aí, esses cristãos, e começa a falar, a Terra tem 6.000 anos, eu pego e fico assim. Nossa, só Jesus. Adão até nós tem 6.000 anos biblicamente, mas a Terra, muito mais. Gênesis, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ali tem um gap, ali tem uma destruição da Terra. O dilúvio de Noé não foi o primeiro. Uhum. Tá? Então, vocês fiquem sabendo que a Terra vai ser restaurada de novo. O próximo versículo aí. E esse aqui eu gosto também. Eu gosto de todos, né? Mas esse aqui eu gosto. Né? Esse aqui eu gosto porque os crentes vão ter que falar de... Eu amo. Pensa no versículo que Deus plantou no meu coração desde quando eu converti. Foi esse versículo, porque eu era perseguida demais. Pensa uma pessoa que foi perseguida na vida. Até hoje, mas assim, no começo da nossa caminhada parece que é tudo mais difícil, né? Que é tudo assim, mais dolorido. Então, assim, nossa, eu fui perseguida demais. Só Jesus sabe. Então, esse versículo eu clamava na minha alma ele direto. Olha que beleza de versículo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, quem vai continuar orando para parar de ser perseguido? Quem vai parar? Quem vai orar? Senhor, não quero mais ser perseguido. Senhor, não estou aguentando mais. Gente, você tem que ser perseguido. Se não tiver perseguição, não tem reino. E o 11 e o 12 termina. É maravilhoso esse trem. Continua. Isso mesmo. 11.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. Você sabe o que é injuriar? Injuriar é falar mal, é inventar, é falar isso aí tudo. Chega Jogar na cara, insultar. fala mentira na sua cara falando que é verdade, entendeu? Cara, bom demais isso daí, ó. Vos perseguirem, mentindo. Quem aqui já ficou? Oh, mentiram de mim, mentiram sobre mim. Ai, não vou mais naquela igreja porque inventaram um boato meu. Aí, ó. Gente, essa mensagem do reino é uma mensagem libertadora para você viver uma vida melhor. É que talvez não tenha, sabe? Acho que nunca leram essa parte na Bíblia. Ô, Gente, irmão, eu não tem recebi. como você ser um crente mimimi se você descobrir a mensagem do reino, não tem como. Verdade. Glória a Deus. Não tem. É quando alguém caluniar, inventar história, você dá glória a Deus, fala glória a Deus. Se você estiver na direção certa, se você estiver na comunhão do Espírito, você vai falar glória a Deus. Não vai ter aquele mimimi de crente, né? Irmão, eu te falei, né, que chegou denúncia para mim falando que eu espancava meus filhos, que eu batia nos meus filhos, deixava eles para fora. Isso tudo querendo me perseguir lá onde eu morava no começo, quando eu te falei. E aí eles mandavam todas as denúncias para o Conselho Tutelar, não te falei onde que Deus me colocou? Colocou lá dentro. Oh, mas você acha que eu ia lá tirar satisfação quando eles falavam as coisas de mim? Não ia, não. Eu falava, a única coisa que eu falava assim, Senhor, o Senhor é meu advogado, o Senhor conhece meu coração, o Senhor vai lá e peleja no meu favor, porque o Senhor sabe da verdade. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E entregava na mão de Deus, Deus falou e me colocou lá dentro, falou, agora vocês vão ter que engolir ela um pouquinho aí. Tá vendo? Ó, 12. Regozijai-vos e chutai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, os profetas também têm um lugar lá, hein? Ou seja, quando a gente for perseguido, injuriado, né, eles falando mentira a nosso respeito, né, pra gente ficar triste, né, pra gente alegrar e regozijar-vos e alegrai-vos e exultar de alegria aqui na terra, por causa que grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, não é pra você ficar reclamando, não, é pra você dar glória a Deus, igual a irmã falou, é pra você chegar e falar assim, olha aí, Jesus, glória a Deus. Olha se cumprindo na minha vida o reino. Olha o reino chegando. E pensa numa perseguição, essa mensagem do reino, viu? Pense numa perseguição. Essa mensagem libertadora aqui é braba. Mateus, capítulo 5, versículo 19. Esse aqui, os caras passam mal comigo com esse versículo aqui. Porque, veja só. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ó, o cara violou. Lembra que a gente falou no começo aqui no bate-papo, irmã Janaína? O importante é ensinar. Olha só, o cara violou o mandamento, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. O cara errou, ensina errado, ainda é mínimo no reino dos céus. Isso se ele for, né? Se ele entrar, né? Coisa que o caminho dele não tá bom aí, não, né? Ou seja, ele violou o mandamento do Senhor e ainda está ensinando os outros o caminho errado. E vai ser considerado o mínimo. Quer dizer, ainda tem um galardão ainda. Porque, veja só, aquele, porém, que observar, ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aqui, é um dos textos que eu uso para refutar eles quando eles falam que não existe hierarquia no reino dos céus. Esse texto aqui, ele está muito claro. Não tem só ele. Tem o de João, lembra do João Batista? Uhum. Nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista, mas o menor do reino é maior que João Batista. Uhum. Então, já são dois textos mostrando a hierarquia do reino. Mateus 20. Esse 20 aqui também é brabo. Não pode... Gente, não tem como esses textos estar falando de salvação.
Não faz sentido o cara ter que ensinar para ser salvo, não faz sentido ele ser perseguido para ser salvo, porque o texto não está falando isso, está falando de reino. A gente precisa ser coerente. E o versículo 20 vai dizer assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Então, esse texto aqui também não pode estar falando de salvação, ele está falando de reino. Está escrito aí, né? Que é reino do céu. As pessoas que não querem enxergar, né? Beleza? Então, Mateus 5, a gente vai dar uma passada no 6, que aí o 6, ele tem oração, certo? Mas olha que pesado esse versículo 22, eu acho que você marcou ele também, ele é muito pesado, né? Mas eu queria usar ele já eu queria usar ele, sabe aonde? É na disciplina, por isso que eu falei que eu ia pular. Nossa, vai colocar em disciplina também? Peraí, mas aqui tá falando de disciplina, não tá? Mas você vai colocar em disciplina igual a hora de Deus e amor? Ficar de banco? Não, não é eu, não. É a Bíblia que tá falando. Quer ler ele? Vamos ler. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você já mandou o cara de cabeça, meu amigo. Você tá entendendo? De cabeça pro inferno. Não tem esse negócio de salvação mais. Nem ser pequenininho no reino ele não vai ser, meu amigo. Aí que tá o problema. Esse texto não está falando de perda de salvação e muito menos de inferno de eterno. Que inferno que é esse? Oi? Que inferno que é esse? É o inferno que a vida da pessoa se torna quando ela faz isso? Disciplina aí. Aí é disciplina. Oh, meu Deus. Por isso que eu falei, não vou falar tudo, porque isso aí nós vai ter que ver umas aulas lá para frente. Eu vou trazer outros textos, vocês vão entender, porque, veja só, a revelação, ela está nas perguntas que ninguém fez. Então, você tem que fazer pergunta para o texto, por exemplo. Para mim falar para você que é disciplina, eu tenho que falar para você aonde esse inferno de fogo aí no grego significa o quê? O quê? Inferno de fogo aí. No grego está falando quando Geena de fogo. E significa o que, Geena? Deixa eu falar para vocês, ó. É complexo esse assunto, mas eu vou falar. E vou deixar até na aula, não vou nem cortar. Eu não gosto muito de falar isso, que é um estudo profundo. É um estudo profundo, mas aí eu vou falar para vocês que estão aqui, vocês vão ser agraciados. A palavra inferno, ela é uma palavra polissêmica. É uma palavra polissêmica. Então, é uma palavra que ela vai dar vários sentidos. A palavra inferno no português. Só que quando você vai no grego, no original, ela vai ser uma palavra análoga. O que é uma palavra análoga? São lugares semelhantes, porém não é o mesmo lugar. Pegou? Pois é, tem Geena, tem Hades. O que mais que tem? Vamos lá. Vamos definir o que é Geena, vamos definir o que é Hades, vamos definir o que é lago de fogo e enxofre. Ó, vamos definir o que é abismo. 4. Eu tinha até na lousa que eu apaguei. 4. Abismo, segundo o pastor Eduardo Reis, se eu não me engano, ele falou que o abismo é onde os anjos caídos estão presos. Beleza, então, por isso que eu estou falando, é um tema complexo. Então, na Bíblia, você tem que saber aonde que está mandando cada um. Traduzir a palavra inferno para Geena foi uma tradução errônea. Porque o Geena era um lugar na superfície da terra e não no interior da terra. Então, Jesus, sempre quando ele proferiu Geena, ele sempre proferiu para disciplina e não para condenação eterna. Tipo um purgatório, irmão? Aí que está o problema. Hoje mesmo, um rapaz negou o texto,
um monte de vezes, porque ele não... Meu irmão, quem está usando a palavra purgatório é você, irmão, não sou eu. Não, mas você está louco. Explica o texto. Eu não conseguia sair de um outro texto, não era esse aqui, um outro texto. Mas se eu trouxer aqui vários textos para os irmãos, quando eu chegar nesse texto, o irmão vai ter que concordar. Se não concordar, não tem problema. Mas é o que o texto está falando. O que eu quero dizer com isso? O purgatório, ele não é de todo errado, não, viu? Ou seja, isso que eu tô pensando aqui, então os nossos irmãozinhos lá não tá tão errado, não. Tem algum fundo de verdade ali. Eu entrei numa... Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu entrei numa live, o rapaz me chamou, Renato, vem aqui explicar a disciplina. Eu falei, cara, disciplina não dá para explicar em 5 minutos e nem 10, gente. Vocês têm que entender isso. Não, mas vem cá. Aí ele estava com um católico lá debatendo. Aí os caras estavam falando mal do purgatório, aí eu peguei e falei assim pro rapaz, por favor, explica para mim quando começou e me dá 2 pontos positivos e 2 pontos negativos do purgatório. Explica aí. Ele não conseguia explicar. Eu falei, não, irmão, você não está entendendo. Explica para mim quando... Porque se você está falando que purgatório é uma heresia e é antibíblico, é porque você estudou sobre o assunto. Se você estudou sobre o assunto, então você explica. Sabe por quê? Porque senão eu vou achar que você está falando que não é bíblico, porque você ouviu o outro falar. Então explica para nós aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? As pessoas, elas negam algo que ela nunca ouviu. É porque ela ouviu falar mal. E aí já tem na mente deles, se é da católica, cai fora. Eles têm isso na mente. Só O problema é que o sistema religioso hoje em dia faz isso, né? Igual Sim. Tem igreja tão, ó, pra você ver, a Deus é amor, não sei se ela mudou agora, mas quando eu aceitei Jesus e congreguei lá, elas não deixavam a gente visitar outras igrejas. Sim. Porque tinha que ser só o que eles estavam ensinando ali, acabou. O purgatório, o nome purgatório quer dizer purgar, né? Só que a Bíblia, ela é muito clara na questão da purificação. É clara sobre esse assunto. O problema do purgatório é que abusaram do purgatório, aí colocaram a indulgência. Você está entendendo? Então colocaram essas coisas. E outra, para poder sustentar o purgatório, eles usam um livro de Macabeus. Aí melou tudo, né? Melou tudo. Indulgência, que é arrancar dinheiro, e Macabeus virou aquela Babilônia. Mas a disciplina, ela é bíblica. E aí, para mim poder explicar esse texto para os irmãos, eu vou ter que explicar. Essa disciplina começa aqui ou é a nível espiritual? Por isso que eu estou falando. A disciplina, ela começa aqui. É isso que eu estou pensando aqui. Tem pessoas que são disciplinadas em terra. E tem pessoas que vão ser disciplinadas no tribunal de Cristo. Como está escrito aqui, né? Sujeito ao julgamento do tribunal. Só que tem um problema, porque esse julgamento e esse tribunal é tribunal de Cristo. Já morreu. E agora? Então, ok? Então vamos deixar para lá, vamos deixar esse texto para disciplina. Quando eu trouxer a disciplina para os irmãos, aí a gente traz outros textos mais leve, mais suave, que vai beirando, que os irmãos vão se acostumando com a ideia. E aí depois, no fim, os irmãos veem se faz sentido, não faz. Certo? Agora a gente vai aqui no Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Lembra da justiça? Ó? Essa justiça é que eu faço. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, aquilo que você faz de justiça, que você ajuda alguém, se você fala para outras pessoas, aquelas outras pessoas vão falar, nossa, que legal, irmã Luzia, você fez. Aí você perdeu o galardão no céu, porque você já ganhou o galardão na terra. O reconhecimento já foi aqui, né? Do homem, exatamente. Então, ele está falando disso daqui. Então, você deixou de ganhar algo espiritual porque você falou e já ganhou o terreno. Está falando de galardão, está falando de quê? De vida eterna. Questão de justiça também, né?
Ou Oi? seja, vai ganhar 2 vezes, questão de justiça também. Você vai ganhar 2 vezes a recompensa? Não, é uma aqui ou lá. Exatamente. E é a justiça que eu faço, não a justiça que Deus, que Jesus me justificou. E agora Mateus 19 também eu gosto, 19 e 20. 19 ao 21. 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai-vos para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde o ladrão não escava e nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ontem eu e minha filha estavam estudando esse versículo. Esse versículo é forte. Muito forte. Eu estava ensinando ela e falando com ela que as coisas aqui da terra é tudo passageiro. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela é fiel e verdadeira. Então, nosso coração tem que estar em Cristo. E como é que você junta tesouro? Como é que você junta tesouro aqui para receber no céu? Eu creio que é fazer, cumprindo o reino, né? Porque o reino de Deus, pelo que eu penso, Renato, um pouco assim que eu entendo, o reino de Deus, o tesouro de Deus aqui na terra são as pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, se eu trato o tesouro dele bem aqui, eu vou ter um tesouro lá. Se eu uso de misericórdia com meu irmão, se eu amo meu irmão, se eu trato ele da maneira que eu gostaria de ser tratado, né? Se eu me coloco no lugar do meu irmão, eu acho que dessa forma eu estaria juntando um tesouro de justiça lá no céu. Eu penso assim. E para você exercer isso aí, você tem que ser uma pessoa bem-sucedida também, né? Você concorda? Com certeza. Por isso que eu sou contra o crente ser um crente pobre, miserável. Eu também Como vai concordo. ser um Deus na Porque terra para outra pessoa duro, sem eu dinheiro? não sei se você percebeu o meu filho, né? Porque ele tem um pouquinho você conversou com ele, o negócio dele é ser rico, né? Você viu, né? Os livros que ele gosta é ser Salomão, ele quer ter dinheiro. Então, assim, é uma forma dele ter curiosidade das coisas de Deus. Eu estou deixando no tempo dele porque não é eu que convenço, é o Espírito Santo. Então, a gente só lança semente, mas o Espírito Santo que faz crescer, não é? Com certeza. Então, assim, ou seja, ele está pensando num tesouro aqui, mas quando ele descobrir que o tesouro de lá de cima é bem maior, mas ele tem no coração dele que Deus colocou ele aqui na terra para governar. Porque eu já implantei esse reino nele. Eu falei assim, Deus colocou você aqui para governar sobre você mesmo primeiro e depois sobre todas as coisas. Nós temos que governar porque, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu não domino, que eu não consigo dominar, né? Porque o domínio próprio é isso, entendeu? Deus me deu, ele me pagou um preço na cruz para me dar autoridade aqui na terra para dominar sobre o pecado. Ele comprou para mim de novo o que Adão perdeu lá no Éden. Isso mesmo. Só E que se você for uma pessoa bem-sucedida e você for cristão e você representar, você tá fazendo para o reino, você vai fazer para o reino. exatamente. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza. Tudo coopera. E aí, agora, a gente vai ler. Nós vamos ler um texto aqui. Deixa eu ver uma aqui primeiro. Nós vamos ler Mateus 7. Vou procurar ler com os irmãos. Tem um tempinho aí que a gente pode trabalhar. Vamos trabalhar a questão do Mateus 7 para os irmãos entenderem que ali não está falando de perda de salvação. Vamos ver se os irmãos pegam essa visão aí. Vai ser difícil pegar da primeira. Ah, eu lembrei. Eu estava com um versículo aqui, eu lembrei do que está falando. Vamos ver Mateus 7. E vamos entender aqui a questão dele, que é também uns versículos que eles usam muito para perda de salvação. Eu vou tomar o cuidado aqui de ler ele,
e os irmãos quiserem interrompa, eu vou ler devagarzinho, tá? Não julgueis para que não sejais julgado, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vos medirão também. Aqui ele está falando que não pode julgar? Não. Não. O texto está falando aqui que para você não julgar, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu vejo esse texto aqui, eu olho muito para religioso. Religioso, muitas das vezes, eles não conseguem se manter na religião. Por quê? Eles colocam julgo demais nas pessoas e esse julgo depois volta contra ele mesmo. Você tá entendendo? Eles colocam o cara no inferno porque bebe, porque fumou, porque não sei o quê. Aí, no primeiro deslize dele, ele abandona a igreja. Por quê? Porque eu já vi isso também acontecendo com a família, Renato, acredita? Tipo assim, ele colocou o jugo bem pesado na igreja, e aí aconteceu dentro da família dele, aquele jugo que ele tinha colocado lá, para o povo cumprir, aconteceu dentro da família dele, ele teve que fazer vista grossa para a família dele. Entendeu? 2 pesos, 2 medidas, né? Uhum. Tá vendo? Versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Lembrando, ele está fazendo a recomendação de reino, para a pessoa atingir reino. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei antes aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Pedi, dar-se-vos-á, buscais, acharei, batei e abrir-se-vos-ás. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha só, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está ouvindo uma moeda de troca? Se eu quero que faça para mim, eu tenho que fazer para os outros. Exatamente, foi o que eu falei. Eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, porque o que adianta eu querer, né? Que os outros me tratam bem, mas eu não trato ninguém bem. Aí não dá. Agora, veja só. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Pronto, já vai dar confusão, né? Porque são 20 anos de crente falando que a porta estreita é da salvação. Vou falar para você, para ressignificar isso aqui é brabo. Não é fácil, não. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Agora, dentro do entendimento e das aulas que os irmãos teve, os irmãos vão ter que fazer uma pergunta. Se a salvação ela é progressiva, começa no espírito, alma e corpo, esse texto aqui ele está falando do quê? Perdição do quê? Porque o homem é tricotômico. E aí, o mínimo que vocês vão ter que colocar em dúvida é o seguinte: está falando da perda de salvação no espírito? Está falando na alma? Ou está falando no corpo? E eu vou ter que usar outras passagens para poder corroborar que aqui está falando é da alma e não do espírito. Ele não está desconectando, porque ele vai trazer aqui
a analogia depois. Eu não posso pegar o texto simplesmente. Eu tenho que trazer uma compreensão sobre isso aqui. Porque ele está falando de perdição, ele não está falando que é inferno, lago de fogo, geena. Não, ele está falando perdição. Mas perdição do quê? Perdição do caminho aí. Você está falando de estrada, de caminho. Você está entendendo? A gente tem que ser coerente, tem que perguntar, a gente tem que perguntar para o texto. Oh, caramba, e agora? O que eu vou fazer aqui? Aí vai dizer, por quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mas aí o crente vai falar que é inferno. A gente pode aguardar um pouco. A gente pode trabalhar com as duas possibilidades. E essa vida aí, tá falando de vida aqui na Terra ou vida eterna? Porque não tá falando de vida eterna aí. Ele está falando de vida. Vida. Eterna. Mas é a vida eterna de que maneira? De que jeito essa vida eterna? Dentro de uma perspectiva, porque eu falo assim, as pessoas, quando elas vão ouvir a doutrina da gente, a gente começa a falar dos 3 tempos da salvação, salvação no espírito, a salvação na alma, elas já querem rebater. Só falta falar que não acredita na tricotomia. Mas o texto aqui, por enquanto, a gente vai ter que trabalhar com as duas possibilidades. No mínimo com as duas possibilidades, porque nós não temos aqui a questão do espírito, alma e corpo, ou está falando que está desconectando, mesmo porque ele só está falando de uma porta. Ele não está falando os motivos, quem entrou, quem não entrou, porque eu falo para vocês, a Bíblia é um quebra-cabeça. E essa questão de porta aqui vai estar em outra parábola. E aí a gente vai fazer conexão com essa. Mas a intenção aqui é fazer vocês, pelo menos, pensar assim, ó. Existe duas possibilidades de ser espírito, no espírito do homem, ou é a alma? Já que o corpo a gente sabe que não é. É algo espiritual que ele está falando aqui. Está falando de vida, conduz para a vida, né? O Zoe. Certo? Então, deixa o texto aqui, vamos ver o que ele vai continuar falando. Aí a gente vai entender isso aqui. Aí depois a gente vai usar outras passagens, não tem problema. Mas, por enquanto, os textos que eles usam para perda de salvação não é nem esse. Não é nem esse. Mas vou mostrar para vocês qual é o que eles usam. Aí ele vai dizer aqui, né? Vai explicar alguma coisa. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pronto. Esse texto aqui é um monchepo desigrejado. Que é o pastor que rouba, que é não sei o quê, fala um monte de coisa. Mas vamos continuar no texto. Pelos seus frutos, eu vou até destacar aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Fruto está falando de quê? Fruto está falando de obras. Vocês lembram que a salvação não é pelas obras? Se a salvação não é pelas obras, meus irmãos, aqui não pode estar falando de salvação. Está falando de obras. Ele está falando, ó, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Aí o 17 vai dizer assim, assim toda árvore boa produz bons frutos. Olha como que ele está falando de obras. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E esse fogo aí? Esse fogo aqui... É disciplina também? Disciplina, com certeza. O povo está muito calado, você não está achando, não, Renato? Oi? O povo está um pouco aterrorizado, tá não? Tá não, tá de boa. Ó, deixa eu até anotar aqui, colocar aqui. Por que que eu tô falando para vocês que é isso aqui? João, porque tudo, gente, não existe um versículo só. Eu tive um embate aí no sábado, o rapaz queria um versículo só
Falei, gente, não se faz teologia com um versículo só. Teologia se faz com vários versículos. Renato, por que você está falando que aqui... Por que aqui está falando de disciplina? Por que eu estou falando? Porque eu tenho João 15, que não está falando de perda de salvação. É o mesmo contexto, árvore, galho, madeira. Aí, quando você vai lá em 1 Coríntios 3, está falando de fundamentos, obras e fundamentos, que toda obra está fundada em ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Por uma questão lógica cognitiva, toda árvore que você corta e ela seca, ela vira o quê? Madeira. Madeira. E essa madeira vai ser jogada onde? No fogo. Virou no fogo, virou o quê? É obras. Aí o texto vai dizer assim, em 1 Coríntios, que passará pelo fogo, mas o mesmo será salvo. Justamente. Então, vocês estão entendendo aí? Eu só estou falando de maneira velada, que quando a gente for estudar sobre a disciplina, a gente vai trazer os textos para trazer os argumentos. Ok. Aí, funciona assim. A mente nossa, religiosa, é assim. Toda vez que está escrito trevas é inferno, tudo que é branco é do céu, é preto é do diabo, é fogo é do inferno. A mente da gente já vai assim. Queimou, pronto, falou do inferno. Não é assim, gente. Precisa entender, porque a gente tem um fogo na Bíblia, em várias passagens, que fogo o camarada viveu. E aí? Tem o fogo do Espírito também. Tem o fogo do Espírito. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se esse texto estiver falando de salvação, então a gente é obrigado a concordar que salvação é pelas obras. A gente sabe que não é, que a salvação ela é no espírito, passa na alma e termina no corpo. 20, versículo 20. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. É o que você falou aí, irmã. Pelos frutos os conhecereis. E eles usam aqui, daqui em diante eles gostam de usar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O texto está falando de quê, irmãos? O contexto de Mateus 7 está falando de quê? Está falando de reino. Agora, veja só. O mesmo crente, é o que a gente afirma, que ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E aí nós temos um problema nesse texto. Por quê? Se falou Senhor, Senhor, tem o Espírito Santo. É um salvo. Porém, agora vem um problema. As obras não vai passar. Então, o texto aqui está falando, ó, nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando de entrada no reino, não está falando de entrar na vida eterna. Não está falando de salvação, está falando de entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Santidade, fidelidade, perseverança. Está aí, ó. Aí fala, Renato está inventando. Virei fundador da doutrina agora. Lá no TikTok. Fala que eu que inventei a doutrina. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aí ele vai dizer aqui. E aqui, para mim, é um problema grande para eles. Por quê? Porque a religião fala que você tem que pregar, que você tem que profetizar, que você tem que fazer, que você tem que acontecer para você ser salvo. E o camarada fez isso tudo. Quer ver o que ele fez? Ó, fica vendo o que ele fez e Jesus reprovou. Jesus reprovou, porque fez sem estar na direção de Deus. Tem gente que faz coisa para Deus e tem gente que faz coisas com Deus. É diferente. Quando você faz as coisas com Deus, é porque Deus está na direção do que você está fazendo.
Agora, você fazer para Deus, você está fazendo de vontade própria. Gente, é muito simples isso daqui. É só vocês lembrar da analogia de Marta e Maria. O pessoal fica bravo que fala de Marta, mas Marta estava fazendo para Deus. Na verdade, infelizmente, ó, quando a gente faz para Deus e esquece de botar ele junto para fazer com a gente, não sai nada que presta. Tem Né? isso também. Toda vez que a gente tenta sozinho, fizeram até um meme aí, ó, daquele Dechoso, aquele Jesus Dechoso, o discípulo indo sozinho, depois ele volta para cima, lembrando que eu não consigo fazer nada sem Jesus, e volta e busca ele. E é verdade, exatamente, tudo que a gente faz sem o Senhor Jesus, não dá muito bom, não. Tá vendo? Versículo 22. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Profetizou. E aí, os religiosos não falam que o bêbado lá, se beber bebida alcoólica, não profetiza, se não tiver o Espírito Santo, não profetiza? Aqui profetizou. Profetizamos em teu nome. Em teu nome expelimos demônio. Ó, profetizou, expeliu o demônio, e em teu nome fizemos muitos milagres. Ó, ó. E o que ele vai dizer? Gente, isso aqui não pode ser para salvação, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas esse povo tá com a cabeça. O cara fez tudo isso, perdeu a salvação, então o trem tá arrochado mesmo, hein? Você já pensou? O cara fez tudo isso, perdeu a salvação. Qual que é o sentido dele ter perdido a salvação aqui? É de ter feito para Deus. Não fez com Deus, não. Foi coisa que ele não mandou. Aí ele vai dizer aqui, 23. Pega a chave do 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então, essa palavra iniquidade é para crente, tá? Só crente comete iniquidade. O ímpio comete impiedade. Anota aí. Aí você vai começar a olhar a Bíblia de outra maneira. Quando tiver escrito iniquidade, você vai, opa, é alguém que tem conhecimento. É alguém que tem conhecimento. Agora, outra palavra também que vocês vão ter que pôr aqui. Qual é a diferença de iniquidade e pecado? Eles são algo para. O pecado está dentro da iniquidade. A iniquidade, ele está apontando que você está fazendo algo que você sabe que está errado. Ah, então quando você conhece que está certo, está fazendo mesmo assim. Exatamente. Você vai errado fazendo e repetindo. Tá fazendo... Entendi. E repetindo. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. E já o ímpio, ele comete impiedade. Porque ele já não conhece, já não tem conhecimento. Mas o fato dele não conhecer não quer dizer que ele não vai ser julgado por isso, mas ele comete impiedade. Entendi. Certo? Então, o pecado está dentro da iniquidade. É a prática, é a persistência. Sabe que está errado, vai estar fazendo. Nunca vos conheci. Essa palavra conheci aqui é intimidade. É a mesma palavra que está escrito lá, que diz que José não conhecia Maria. Conhecia ou não conhecia? Ele não conheceu Maria quando estava grávida de Jesus. Conhecia ou não conhecia? Ele conhecia Maria, porém não teve intimidade com Maria. Lembrando, a analogia de Cristo com a igreja. O noivo e a noiva. Está falando de intimidade. Anota aí que mais para frente, lá também vai ser outra coisa que a gente vai voltar. Muitos versículos que nós estamos vendo aqui, dependendo do assunto que a gente vai falando, a gente vai voltar nele de novo, rever, e aí a gente vai pegar uma outra perspectiva para vocês entenderem. Então, esse direi explicitamente, nunca vos conheci, não está falando que não conheceu, não conhecia a Janaína. Ah, Cristo não conheceu a Janaína. Não. Ele nunca teve intimidade nas suas práticas, na sua conduta, no que você fazia sem ele.
a questão que você falou aí. Esqueceu Jesus. Sem Jesus não dá para fazer, não. Eu acho que está bem, pelo menos para mim, é claro, né, que faz tempo que eu conheço tem essa visão bíblica aí dos textos, tirando essa questão de perda de salvação, e começa numa perspectiva de reino. Mas para mim está muito claro. 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Veja só que ele está falando de obras. Ele está trazendo aqui a questão, ó. Todo aquele, pois, que ouver estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram o ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aí vem o texto final. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estava a multidão maravilhada da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Acabou o Sermão do Monte. Essas duas casas aí, estava falando de circunstância aqui da terra, não é? Da pessoa que preparou a base, o alicerce, para quando vier a tempestade que sobreveio sobre as duas casas, ou seja, tudo que sobreveio sobre uma casa vai sobreveio sobre a outra. Exatamente. Só que uma estava preparada com uma base, um alicerce firme, e a outra não. Exatamente. É o que o Paulo trazia a questão de crente maduro na fé e crente novo na fé. A mesma perspectiva de Paulo. A Bíblia inteira, ela vai trazer essa perspectiva de... Paulo vai trazer muito isso, do cristão fraco na fé. A casa sobre a rocha é um cristão maduro na fé. E tem muito, né, crente fraco na fé, infelizmente. João 6 vai dizer que os discípulos deixou de seguir Jesus porque escandalizou com o que ele falava. Tem um irmão, ele subiu na minha live uns tempos atrás, ele disse que escandalizou com essa mensagem do reino na igreja dele, saiu da igreja. Porque o pastor começou a pregar a mensagem do reino e falou lá, aí acho que determinado momento falou que salvação não se perdia. Aí o cara surtou e saiu fora da igreja. Escandaliza também. Mas sair fora da igreja por causa disso? Porque aí ele viu que eu estava falando sobre reino, mensagem do reino, aí ele pegou e falou, o meu pastor começou com essa mensagem sua aí, eu saí da igreja, para mim não dá não, isso aí é heresia, ele falou. Isso aí é heresia. Meu louco, irmão, heresia, ele falou, é heresia. Mas você entendeu a mensagem? Não. Se não estudou, se não estudar. Ele nem esperou o pastor terminar o trem lá, porque uma mensagem dessa aqui ela é difícil para dar para a igreja mesmo. São uma mensagem difícil das pessoas assimilar. Eu concordo com isso, é difícil. O evangelho simples tem gente que tem dificuldade, né? Então... Mas aí que está o problema, irmã. Por ele ter sido apresentado de uma maneira difícil, toda a vida ele foi apresentado para o camarada um evangelho difícil, um evangelho que você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que conquistar a sua salvação. De repente vem um cara e fala assim, viu? A sua salvação não é pelo esforço, gente. Aí você traz lá a questão da porta estreita, a porta larga, você fala, viu? Aqui não está falando de salvação, está falando de reino. Assusta, a pessoa vai ficar brava.
Acontece, eu tô É falando porque pra... ela se esforçou muito, né? Oi? É porque ela se esforçou muito, né? Aí ela fala assim, nossa, fiz isso tudo aqui à toa. E chega lá, eu vou Aí ele encontrar o fica outro. indignado. Assim que eles falam. Exatamente, ele fica indignado por causa do outro. É a mesma sensação do filho pródigo, do irmão mais velho, do filho pródigo. Com certeza. Aí, a próxima aula eu vou trazer o início do reino. O início, né? A semente do reino. Como que ela vai ser constituída, como que ela vai vir, como que elas são os crentes, comportamento. E, de novo, nós vamos ver a questão da disciplina. Toda hora vai tá falando de disciplina. Se você começar a ler as parábolas, você vai falar, cara, aqui não está falando de perda de salvação, está falando de disciplina. Aqui não tá E falando, por que muita gente não vai entrar no reino? porque ela não vai entrar no reino por causa dos critérios, santidade, fidelidade, perseverança. Eu falo de outro jeito. Eu falo assim, Deus não vai deixar os outros entrar no reino para fazer bagunça no reino dele, não. Exatamente, mas são pessoas preguiçosas, vamos dizer assim, pessoas que são comprometidas. Lembra Ninguém da parábola da... não vai entrar para fazer bagunça no reino de Deus. Você pode entrar para fazer bagunça aqui dentro da igreja, mas lá no reino de Deus é diferente, meu amigo. Não vai ter jeito, não. Beleza, é isso mesmo. Pessoas comprometidas. Tem tudo isso, pessoas que é comprometida. E a gente também, Janaína, a gente não pode cair na falácia de achar que para ganhar o reino tem a ver só com a igreja, né? Exatamente. Problema também, tem esse problema. Porque Fica até difícil aumentar o galardão só dentro da igreja, né, irmão? a igreja, ela doutrina, né? A igreja que eu falo da maneira ampla, ela doutrina o camarada ficar trabalhando para ela 24 horas. Só lá dentro. Até que, enfim, Luzia vai falar alguma coisa, já tá agoniado. Acho que Luzia já tá dormindo. Tô nada, tô aqui só aprendendo com vocês. É, é uma pergunta, tá? Difícil. Quem é salvo? Quem é salvo? Porque ser salvo é crer, não é isso? Crer no Cristo. E quem é salvo e crê no Cristo, automaticamente já não era para querer, Renato, seguir esse Cristo e o que ele tem para alcançar o reino de Deus? Não fica uma coisa meio dispersa, eu creio em algo, mas só creio, não quero saber quem é, não quero saber mais a respeito dele, não quero mais saber mais a respeito do reino dele? Como que fica essa questão? Como eu posso crer em algo e não querer conhecer mais sobre... Estamos falando de Deus, né? Como que eu posso crer? Por isso que eu falo que, às vezes, crer é algo tão mais difícil do que se imagina, né? Porque a pessoa tem que, no meu ponto de vista, ao crer em Jesus Cristo, automaticamente você quer conhecer mais dele. Deixa eu falar Como para que você você. vê isso? Faz o seguinte. Imagina a tua igreja, mentaliza na sua igreja e faz uma porcentagem assim, na tua cabeça, assim, por alto. Quantos por cento da sua igreja estuda a Bíblia de maneira, vou dizer de maneira autônoma? Então, você vai pegar, o que seria a maneira autônoma? Pessoas que estudam a Bíblia, mas, porém, ela nem prega, mas ela estuda a Bíblia. Você vai pegar as pessoas que não pregam e estudam a Bíblia e as pessoas que pregam, por isso, automaticamente, a gente imagina que estuda a Bíblia. E aí você vai falar para mim, quantos por cento faz isso? Vamos colocar de 100 pessoas que tem na sua igreja. Quantas pessoas faz isso? Renato, é meio complicado falar assim em porcentagem, mas Não, no eu acho alto. que uns 10%. Só Uns 10%. 10%. Só 10% estuda a Bíblia. Entendeu? Eu acho que 10%. A porcentagem é daí para menos.
Posso Eu falar ia uma falar coisa? 5%, mas eu ia É falar um bando de 5% porque acomodado. O povo acomodado não vai entrar no reino. O povo acomodado, para eles a salvação tá mais do que bom, sabe, Luzinha? Para eles a salvação tá muito cômodo, entendeu? Deixa eu falar Tem pra gente você. que senta ali naquele banco da igreja, ele se incomoda de ver outra pessoa chegar lá e fazer o que ele não faz. Ó, você vai fazer o seguinte, é porque hoje está mais difícil, hoje está mais difícil que hoje a maioria das igrejas já tem slide, né? Hoje está mais difícil. Mas se você for visitar qualquer igreja que não tem slide, Luzia, ou Janaína que seja, tenta sentar num lugar estratégico e ver quando vai abrir a mensagem, a Bíblia ou a leitura da palavra ali no culto, quantas pessoas abrem a Bíblia para acompanhar a leitura? Uhum. Sabe o que eu chego a pensar, Renata? E que Deus me perdoe se, né, for um erro meu, é que eu acho que essas pessoas, no fundo, ela auto se engana, ela se auto boicota. Sim. Porque como que eu posso falar que eu creio, mas eu não consigo me despertar para saber nem que seja uma vírgula a mais sobre o que eu creio, gente? Fica uma coisa meio que da boca para fora, sabe? Não sei se vocês estão Você conseguindo entender o meu ponto de vista. Sim, o problema é o seguinte: você é um cristão, mas de Cristo você não conhece nada. Como que você vai ser um cristão se você não conhece nada de Cristo? Então, aí como que eu posso Como eu falar posso falar, que eu como que eu creio posso nele? falar que eu me espelho em alguém e esse alguém eu não sei nada dele? Então, esses dias eu estava na igreja, nós falamos de um, de um personagem da Bíblia. Aí a pessoa falou assim: não, no dia que teve uma dinâmica lá entre as irmãs da igreja, e teve uma pergunta, a pergunta foi sobre um personagem da Bíblia. A irmã olhou para mim e falou assim: não, mas não tem esse personagem na Bíblia, não. Tem? Tem, gente, tem. Não sabia nem o personagem que tinha na Bíblia. Então, é por aí você vê assim que. Mas como assim? Ó? E coisa assim, não é nada difícil, não. Personagem que a gente sempre tá falando ali. E eu falei, mas como assim, gente? Não sabe que tem esse personagem? E como vai Agora, saber de Cristo, mais de Cristo? Eu não sei, Renata, eu não sei se. Tem hora que eu penso que eu tô ficando doida, não, as porque. pessoas elas não lê Bíblia. Eu já vi casa de crente que a Bíblia fica no primeiro lugar da casa, assim, que tem uma mesinha, põe e ali fica. Quer É, dizer, a impressão que ela já passa para a igreja, pega e leva. Chega em casa, joga ali. e pega de volta. É, põe e tira, só para hora de que vai pro culto. Você quer saber se o cara manja de Bíblia? Você vê também o tempo que ele demora para achar o livro. Esses dias, a palavra era em Atos dos Apóstolos. O cara não deu conta de achar na Bíblia dele. Eu não sei por que eu fico vendo essas coisas. Aí, Renato, Não. vou te mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Camarada não deu conta de achar Atos dos Apóstolos na Bíblia, gente. É Meu osso. Deus. Essa daqui, ó, tá velhinha. Essa daqui é aquela. Você conhece quem usa a Bíblia pela surra que ela tá mesmo. Essa aqui tá bem velhinha. Essa aqui é aquela palavra-chave, sabe? Grego e hebraico. Sei. Agora eu tô dedicada a essa daqui, ó. Essa daqui é meu xodó agora. NVI. Essa daqui é a ordem cronológica. Ah, você tem ela? Aham. Ah, Olha. então você vai achar aí a questão que eu falei aí do Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2 aí, ele tem aí. Aqui, ó. O primeiro versículo dessa Bíblia é esse aqui, ó. Pergunta para a Luzia qual é o primeiro versículo da Bíblia, Em ordem cronológica. em ordem cronológica. Sabe, Luzia? Ordem cronológica? Não vou mentir, É, não sei. Aqui, ó. João, Não sei se eu consigo botar esse vídeo para outro lado. Não tô conseguindo, não. Mas deixa eu ver se eu consigo. É João 1. João. No princípio era Nossa, aquele que é a palavra. E ele estava com eu preciso Deus. de uma Bíblia dessa. Essa não tem, preciso de uma dessa. Aí logo Eu tenho depois ela. vem falando sobre a criação, o Salmo 90. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo,
É eternidade, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aí depois que vem Uhum. Gênesis 1, que fala no princípio Deus criou os céus e a terra. Nossa, que interessante. Aí depois vem Satanás é expulso do céu. Aí vem os versículos de Isaías 14 e depois Ezequiel 28. É Que isso mesmo, legal. falei? Isaías 14, Ezequiel 28, a queda de É, Satanás, a queda de depois o Satanás. julgamento da criação, a terra criada para habitação, os primeiros 5 dias. É assim. Então, assim, não é igual a nossa Bíblia literal, não. E eu estou meditando nela agora. É muito diferente, né, Renata? A gente lê assim, Ah, dá ela, outro eu, entendimento. eu leio ela muito para estudo, que para leitura comum ela me buga um pouco. Ela Não, dá para uma você bugada na ler, mente, que eu estou dá. acostumado com a normal, ela dá uma bugada, porque ela pula, ela Vai pulando. vai pulando, mas é Verdade. bom para você saber a cronologia. Mas, enfim, que a Luzia estava falando aí, Luzia, mas infelizmente, quando Jesus falou assim, larga a sua cruz e siga-me, ele não estava falando de salvação. Ele estava falando de ser discípulo. Porque É. realmente tem pessoas que só crê, Luzia, não vai ter jeito. Tem pessoas que só vão crer. Se você tem pessoas, se você perguntar assim para ela, me fala uns 2 grandes feitos de Jesus aí, não vai saber. Não vai saber. Infelizmente é isso. A igreja ela é formada de mais pessoas fracas na fé, criança na fé, do que as fortalecidas. E isso É. a gente vai ver na próxima aula. E se vocês olharem lá os primeiros vídeos que eu fiz do início do grupo, eu vou falar sobre isso. Eu falo que pregação não é um alimento, que alimenta o crente é estudo da Uhum. palavra. Tudo Eu isso eu lembro. falei. Se você Eu lembro. alicerçar sua Tem vida tudo notado. espiritual em pregação, você definha. Verdade. Você definha. É só orar? Principalmente tem muita gente que prega heresia, né? Que hoje eu sei que eu já preguei heresia demais. Só Deus tem misericórdia da minha vida. Quando eu for ajoelhar ali para me orar, eu vou ter Senhor, tem misericórdia das heresias que eu já preguei. E você está entendendo? Às vezes a pessoa pergunta assim para mim, eu preguei bem, eu preguei mal, ou a pessoa... Eu falo, não, fica na paz. Porque é difícil você ver uma pregação completa e a pessoa falar tudo certinho. Sempre sai É. alguma brecha, alguma coisa que não está escrito, ele fala que Ainda mais está. que no começo, né? Quando está no começo, meu irmão, é um tal de olhar no YouTube pregação dos outros para poder pregar igual. Entendeu? Então, tem tudo isso. Tem pessoas, ó como que é grave o que a Luzia está falando. Já teve pessoas que falou para mim que só lê a Bíblia quando vai pregar. Eu escutei Não, isso tem gente que ontem, vai Renato. pregar e nem lê. Tem gente que vai pregar Eu e nem lê a escutei, Bíblia. eu escutei isso ontem. E eu falei, gente, como é grave. Eu me Gente, senti fora da caixinha, sabe? Porque olhei para um, olhei para outro. Ai, o problema da gente é que a gente só lembra de pegar a Bíblia quando vai pegar. Me deu uma vontade de falar assim, mas peraí, a gente não, me tira fora dessa. Porque, gente, a motivação está errada. Não entendeu nada de evangelho ainda. é, Não entendeu nada, não entendeu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso é Não para a vida, né? entendeu. Para um dia de pregação, não, né, gente? A pregação tem que ser baseada na sua vida, porque a pregação, você prega aquilo que você vive. Teoricamente, sim. A essência, a centralidade. Como que você vai pregar? Você vai estudar a Bíblia só para pregar, gente? Tem pessoas que, se não der oportunidade para ela pregar, ela não lê a Bíblia, gente. Falaram para mim, eu quase caí de costa. meu Deus. Olha que loucura! Você já pensou? Eu só vou ler a Bíblia. Ah, ainda bem que eu prego, senão nem Bíblia eu lia, cara. Não dá coragem de ler a Bíblia. Meu Para, irmão, Jesus. para. Eu não dou conta, não. Não dou conta, não.
Não dá nem, a gente não tem nem paciência para passar as coisas, né? Porque olha. Não,